Vendo, ouvindo, tá tudo certo. Não, legal, Sabina. Primeiramente, muito obrigado, cara, por ter aceitado aí o nosso convite, tá? Nessa noite chuvosa, não sei se tá chovendo aqui, tá chovendo aqui. Tá chovendo aqui também. Obrigada pelo convite. Uma honra estar conversando com você e com o teu público, que eu puder contribuir, aqui estou. Ai, com certeza vai contribuir muito, Sabina. Antes de começar, quer dizer, já começando, eu queria que você falasse um pouco do que você faz, que é super interessante, assim, né? Eu queria que você te contasse um pouco do seu trabalho, do seu dia a dia, da sua especialidade. Vamos lá, eu sou caçadora de tendências, eu não sei quem já ouviu falar desse termo, sou futurista, pesquisadora de comportamento, trabalho há 20 anos com isso, né? Eu morei na Itália um tempo, trouxe para o Brasil um dos institutos mais renomados, pioneiros em pesquisa de tendência e comportamento, que chama Future Concept Lab, que fica em Milão, na Itália. E eu virei sócia do Francesco Moratti, que é um sociólogo que tem mais de 20 livros publicados. A gente atendeu inúmeras empresas brasileiras e internacionais de vários setores. E o meu trabalho é observar os sinais emergentes da sociedade, né, e do mercado, perceber essas mudanças, o que está ocorrendo 360 graus em diversos setores, no comportamento do consumidor, das pessoas, mudanças de valores, mudanças de paradigma, analisar todos esses sinais e depois gerar insights de futuro para que as empresas, as marcas, organizações ou empreendedores ou pessoas que querem criar projetos possam estar em sintonia com o que está acontecendo no mundo. Então, com toda essa mudança, né, com a pandemia, o meu trabalho ele fica muito rico, obviamente que tem uma Uhum. tristeza de todo mundo, mas é um momento muito rico em termos de transformações. Então, muitas das coisas que eu já vinha observando há muitos anos, parece que agora se aceleraram e estão até se concretizando. Então, os futuristas são grandes otimistas, né, por natureza. Não existe um futuro só. O Uhum. futuro é um lugar que se constrói a partir das escolhas que a gente faz no presente. Então, existem futuros, né, possíveis, né? E nesse momento, a gente está num ponto de bifurcação, num ponto de mutação, onde o mundo como um todo pode escolher ir por um lugar, por um caminho. Mil para mim aqui. Ah, eu tô te ouvindo. Aí, Sumiu? Apareceu. agora sim, é um caminho de muito individualismo. A gente vinha num capitalismo desenfreado, num individualismo muito grande. Dentro das empresas, muitas vezes uma liderança de comando e controle, sem Uhum. a horizontalidade. Muitas vezes os colaboradores é, com pouca qualidade de vida, né? A gente vinha também num mundo que era mais xenofóbico, mais totalitarista, mais fanatismo, mais xenofobia, mais isolacionismo. Então tem esse caminho e tem um outro caminho que está se abrindo, que é nos percebermos como uma comunidade global de destino, porque nós estamos interconectados e não é Uhum. só economicamente, não é, por exemplo, alguma coisa acontece na bolsa e reverbera aqui, mas também nós percebemos que nós estamos mais do que isso conectados culturalmente, emocionalmente, mercadologicamente, socialmente, né? Então, a pandemia ela está acelerando alguns comportamentos de solidariedade, de cooperação, de um mundo mais colaborativo, de prestar atenção em como a gente está olhando para a sustentabilidade interna e externa da nossa empresa, dos nossos negócios, acessar um monte de coisas que estavam acontecendo e que as empresas deixaram para depois, ou não estavam prestando atenção. Então, esse é um momento, apesar de com muita contundência e com muitos negócios tendo muitas dificuldades, Uhum. mas é o momento de poder rever, porque a inovação ela nunca surge de um lugar cômodo. Ela
né? Se está dando certo, a gente está ganhando dinheiro, tá tudo certo, a gente continua nos mesmos modelos. Quando dá uma desacomodada, né, esse lugar que não é confortável, é aí que se dá a inovação. Então, obviamente, tem muitos desafios, mas tem grandes oportunidades para quem souber olhar para esses sinais. Então, é isso que eu faço. Eu olho para esses sinais e, obviamente, eu não tenho uma bola de cristal, eu não sei o que vai acontecer. Acho que nesse momento é preciso de muita humildade também, Uhum, uhum. mas eu tenho alguns sinais e algumas coisas que eu tenho observado, porque eu venho acompanhando as transformações há 20 anos. Então, Uhum. quem sabe esse é meu trabalho. Então, eu tenho um radar ali que está antenado, né? Meu dia a dia é acompanhar essas mudanças e essas transformações. Você Então, acha que, até usando esse gancho da pandemia que você falou, você acha que a pandemia, ela por si só é uma causadora de mudanças aí, de paradigmas que seja, ou ela só está acelerando um processo que já vem vindo, né? De mudanças, né? De comportamento, de paradigmas. É um processo que vai acelerar, ou ela por si só é uma causadora aí de coisas que a gente não pensava e que vão acontecer? olha, Túlio, as duas coisas. Por um Né? lado, tem muita coisa se acelerando, né? Uhum. Por outro lado, estão se criando novos hábitos, novos comportamentos. Então, de um lado, muita coisa sendo acelerada, né? Então, vários comportamentos e várias tendências que a gente já apontava para as empresas. Por exemplo, a questão da digitalização, né? É. A gente já tinha tecnologia disponível para fazermos tudo o que a gente está fazendo hoje. Por exemplo, trabalhar com mais qualidade no home office. Porém, muitas empresas olhavam com maus olhos os colaboradores que faziam home office, né? Por uma questão, acho que uma questão estrutural, assim, que é cultural da nossa sociedade, até que é a confiança, né? Então, para que possa acontecer o home office, a gente precisa de algo que é muito importante, que é a confiança. A tecnologia a gente já tem. Então, o processo de transformação digital, ele já estava em pauta, já era necessário, mas muita gente não estava olhando para isso, né? Agora, Eu estava lendo, desculpa fazer até um parênteses, né? Acho que mais de 20 anos, aquele, você é bem meio italiana quase, né? Aquele Domenico De Masi, né? Ele falava mais de 20 anos atrás da questão do que ele chamava de teletrabalho, não é? Que é a questão do home office. Então ele exato. já via aquilo já como uma tendência que já estava acontecendo. O que é impressionante é o tanto que demorou, né? Porque isso tem 20 anos, né? Acho que eu vi uma estatística, não sei, que nos Estados Unidos não chega a 5% questão de home office, né? No Brasil é muito pouco também, né? A minha percepção, né? Então tá aí talvez um exemplo que tá falando. Isso pode acelerar esse movimento, né? 20 anos já se fala nisso, né? Questão do home office, né? A gente está tendo um laboratório em massa de trabalho É. remoto, né? Então é super interessante o que está acontecendo, mas a digitalização não só na questão de home office, né, de trabalho remoto, mas a digitalização das empresas mesmo. E não é só criar um e-commerce, né? São plataformas digitais de interação com os seus fornecedores, com os seus consumidores, né? Tudo integrado, né? A gente fala muito do digital, né? É essa integração do físico e do digital, né? Então, não existe mais separação e fronteiras entre o físico e o digital, né? Tanto Uhum. é que a gente estava bastante automatizado nessa questão, sempre mediado por uma tela, nos celulares, as pessoas até se distanciando uma das outras, né? E parece que agora a gente está voltando para a tecnologia, mas agora de uma forma mais humanizada, né? Então, a gente está humanizando a virtualidade. Então, a gente está Uhum. usando esse canal para se conectar verdadeiramente. Então, isso que a gente está fazendo, né, é É. uma conexão humana através da tecnologia. Só que a tecnologia virou uma necessidade. Ela não é mais, olha, vou usar, não vou usar, agora é uma necessidade. Então, está empurrando as empresas, pessoas, também idosos, por exemplo, né, que tinham uma resistência em usar a tecnologia, agora não tem jeito, né? Ou eu uso para me conectar com o mundo externo e com meus netos, com meus filhos, né? Então tem uma necessidade aí, uma contundência nessa questão da digitalização.
Você falou então desse aceleramento, né, de algumas coisas, né? E você falou que também tem outro lado, são coisas novas que isso que a pandemia aí pode trazer que a gente não estava pensando. Você já identificou alguma coisa que diferente que ninguém pensava antes? Sim, assim, eu acho que tem um aspecto muito interessante que é a nossa vida pública e a nossa vida privada estão se misturando, né? Tá. Então, por conta, né, de estarmos todos confinados em casa, por exemplo, você está vendo como é minha casa aqui, eu estou vendo um Uhum. pedaço da sua, de repente Uhum. pode aparecer meu filho ou minha filha por aí, né, falando alto. Então, a gente está fazendo uma intersecção entre a nossa vida pública e privada. Então, o espaço da casa, ele foi totalmente ressignificado nesse momento. A casa é o lugar que mais sofreu alteração. Então, a nossa casa, ela não é só mais um lugar da nossa intimidade, mas também é um lugar público, né? Então, a gente precisa perceber a nossa iluminação, se tem uma tela legal ali atrás para a gente Uhum. trabalhar. É um lugar onde a gente está cuidando do nosso bem-estar físico e emocional. Então, muita gente fazendo yoga em casa, fazendo ginástica. A gente está trazendo wellness, né, para dentro da casa. Então, não é que você vai ter um espaço de agora é minha hora de fazer academia, vou para a academia. Não, a academia veio para casa, né? A cozinha, o cuidar dos filhos. Então, tem uma intersecção muito grande hoje do universo público com o universo privado. Então, Uhum. esse é um aspecto, e é um aspecto que traz muita vulnerabilidade, porque a gente não estava acessando muito a nossa vulnerabilidade, então o nosso ser profissional e o nosso ser pessoal eram dois seres. E está na hora É. da gente juntar, né? Porque o que Uhum. mais pessoas estão pedindo agora é que os negócios, as empresas, façam conexões emocionais. É um momento da economia do cuidado, sabe? É o momento, não é o momento de você fazer um hard sale, né? De você vender, falar, tô na promoção, tô, né? É um momento de você cuidar das relações que você desenvolveu e de você pensar também em como a tua marca pode impactar positivamente o mundo, uma comunidade, um universo de pessoas, não importa se é pouco, 10 mil ou muitas pessoas, né? Então você vê um engajamento muito grande Uhum. de empresas, por exemplo, direcionando, eu fabricava roupa, agora não dá para fabricar roupa, eu estou fabricando máscaras. Ou eu fazia cerveja e agora estou fazendo álcool gel, né? Ou, Uhum. por exemplo, Apple e Google, né? Dois concorrentes, assim, em termos de mercado, que se juntaram numa parceria inédita para poder desenvolver o rastreamento de contato, né? Porque o celular está sempre com a gente, então, através do celular, você consegue minimizar né, essa coisa de você encontrar pessoas que estão contaminadas. Então, eles vão usar a tecnologia de dados para poder diminuir o contágio, né? Eles estão em desenvolvimento, né? Isso, obviamente, vai demandar o uso de dados, então tem toda uma discussão que já estava rolando, mas que agora também fica mais aumentada, é que nós não estamos só vivendo uma realidade aumentada, mas a gente está vivendo uma época de ética aumentada. Né? Então tem Uhum. toda uma discussão sobre privacidade, o uso dos dados, e nesse momento muita transparência, muita autenticidade. O elo de confiança hoje entre os negócios e as pessoas está muito evidente. O consumidor ele virou mais proativo ainda, ele é um prosumer, né? Ele não é só um consumidor. Você sabe que muitos consumidores, por exemplo, estão servindo de embaixadores de marcas, estão ajudando a vender, então eles estão ali Uhum. na sua cadeia, né? De negócios. Então, tem um protagonismo, né, do consumidor, mas não só olhando para a entrega, por exemplo, rápida e a qualquer custo. Então, não é, por exemplo, a Amazon, ela entrega, né, o seu produto talvez em 1 hora. Mas será que ela Uhum. está cuidando dos colaboradores? A que custo é essa entrega 1 hora? Será que as pessoas estão ficando até mais tarde, passando o seu horário de trabalho? Então, é hora da gente reequilibrar também as relações, né? Tem outra coisa nova nascendo bastante aqui, que é
a economia do touchless, né? Então, do pouco contato, né? Então, como a Uhum. gente está com medo do contágio, principalmente varejo, negócios ou qualquer tipo de negócio que necessite de contato, então, desde, por exemplo, eu vou na farmácia e hoje eu tenho que pegar né, a máquina do cartão, tanto é que eles estão embalando, né, as maquininhas de cartão de crédito, né, e eu tenho que passar meu cartão. Só que a gente já tem tecnologia suficiente para não precisar ter contato. Né? A gente tem QR Code, a gente tem reconhecimento facial, a gente tem inúmeras tecnologias que possibilitam esse não contato. Então, a gente vai começar a viver uma economia do touchless, né? Do menos contato, né? Também tem a questão de, por exemplo, do re-commerce, né? Então, a gente está dizendo que o re-commerce é o novo e-commerce. O que quer dizer o re-commerce? Como a gente está em casa consumindo, nesse momento, apenas o essencial, né? A gente está consumindo alimentos, estamos consumindo produtos, né, de saúde, bem-estar, né, físico e emocional e aprendizado. A gente está gastando com essas 4 coisas, né? Então, os consumidores estão se dando conta daquilo que é essencial. Então, é o momento de você revisar o seu armário, as suas coisas, os seus objetos, falar, será que eu preciso mesmo de tudo isso, né? E aí, com essa ressignificação do que é necessário ou não, vai começar a ter um comércio onde eu vou me livrar de algumas coisas que não servem, mas que são boas, e eu Uhum. vou abaixar o custo e a gente vai começar a vender isso por um custo menor, já que as pessoas estão com menos dinheiro mesmo, e ressignificar aquilo que eu tenho. Né? Então, essa é uma outra coisa que vai se acelerar. Tem também, por exemplo, a questão do tudo aquilo que era massificado, né? Por exemplo, durante muito tempo a gente consumiu muitas coisas massificadas, né? Muita gente, muito produto, né? Agora é o momento de personalização, né? É o momento de você personalizar. Então, se eu vou, sei lá, comprar uma roupa, um produto, eu marco hora através do aplicativo, a pessoa me recebe, não tem muita gente, né? Então, e você personalizar esse contato e ter um contato direto, muito personalizado e extremamente emocional, né? Você entender mesmo o que o teu consumidor está precisando, o que ele quer. Então, essa questão da personalização, ela vai contra aquilo que a gente estava vendo de uma supermassificação em muitos setores. Né? Mas já Então, tinha uma tendência isso também, não tinha? Já? Óbvio, sim, eu observava isso em algumas empresas já indo para essa tendência, algumas coisas. Né? Então é mais uma coisa, agora que a gente está aqui enfurnado na casa, então, e vai acelerar realmente isso aí, né? Mas eu acho que várias dessas coisas são coisas que já vinham, né, falando, né? Já há alguns anos que essas eram tendências da sociedade pós-industrial, aquela coisa toda, né? E sim. agora a gente se vê obrigado a absorver isso e acelerar esse processo, né? Parece, né? Exatamente. Agora não tem mais jeito, né? E tem muitas informações em termos de um conceito de autossuficiência, sabe? Então, assim, Hum, com a iminência de outra pandemia ou de um desastre natural, porque também a gente tem a questão ambiental, né? A questão da hum, sustentabilidade. Há anos a gente vem falando e é, a gente não presta atenção. Os sinais já estão aí há muito tempo, né? A gente já teve falta de água, a gente já teve falta de suprimento de alimento, a gente já teve Brumadinho, a gente já teve de tudo no mundo e no Brasil, mas a gente continua não tomando ações para isso. Só que agora ficou claro que a gente tem uma iminência mesmo de acontecer qualquer coisa. Então, as pessoas vão querer acessar cada vez mais a autossuficiência. Então, como que é isso? Então, por exemplo, tecnologia de impressora 3D, né? A impressora 3D, ela nos permite produzir coisas em um tempo recorde, né? E sem precisar de um fornecedor, né? Então, você pode imprimir máscara, você pode imprimir até produtos de maquiagem, o que você quiser em casa, né? Então, tende a se acelerar também, a baratear, com o passar desses anos, a tecnologia 3D. E as pessoas vão começar a prestar atenção também no conceito de autossuficiência nas suas casas. Então, uma rede de abastecimento, painéis solares,
Uhum. reuso de água, obviamente, a questão da internet, tudo, tudo que você possa minimizar a necessidade de recursos externos, né? Então, as pessoas querem ficar cada vez mais autossuficientes. Então, até, por exemplo, que já vinha vindo, os jardins verticais, as hortas urbanas, né? Até por uma questão de bem-estar, de trazer um pouco mais a natureza para dentro de casa, mas tudo isso se acelera, né? Uma necessidade de sermos mais autossuficientes. Uma valorização da casa, né? Da casa, valorização no sentido, tem que ter tudo isso, né? Tem que estar, se isso persistir, né? A tendência a aumentar realmente do home office, né? Então a nossa casa vai ser nosso escritório, vai ser nosso. Então a gente começa a valorizar algumas coisas que a gente não dava importância, né? Algum espaço, algum verde, como você disse, né? Tem É, até clientes nossos, assim, que nesse processo de. Só dar um exemplo, né? Estava procurando apartamentos, né, nesse processo para comprar, e estancaram o processo para comprar um apartamento, falou, eu quero ver uma casa, que eu não aguento ficar nesse apartamento mais. isso, Eu não quero mudar para um apartamento exatamente. maior. Eu quero ir para uma casa, que eu quero um jardim, eu quero aguentar mais esse negócio, né? Então teve essas mudanças assim pontuais que a gente já percebeu. Então tem meio que uma contratendência da superurbanização, né, das cidades e tal. Quem tinha uma segunda casa de veraneio, ou no campo, ou um É, sítio, está passando a quarentena lá, né? Então, exato, exato. o consumidor hoje ele está mais atento a esses espaços que estejam perto da natureza, que tenham área externa e tal. Então, tem uma demanda por casas, né? Que vem muito na contramão do que vinha acontecendo, né? Exato, E exato. muito na contramão, por exemplo, dos espaços internos da casa também muda muita coisa, né? Uhum, Porque antigamente a gente queria tudo aberto, né? A sala aberta, integrada com cozinha, integrada com escritório, integrada com tudo. Agora, com todos os membros da família em casa, a gente tem uma necessidade de uhum, separação. Então, de ter um bom escritório, né? uhum, Não só um escritório temporário que ficava ali num lugar escondido dentro da nossa casa, não. De ter realmente escritório que seja funcional, que tenha uma acústica boa, que seja fechada, que tenha uma boa uhum. iluminação. Então, a gente vai começar a compartimentar um pouquinho mais esses espaços que eram extremamente abertos para que tenha um pouquinho mais de privacidade dentro da casa, né? E separar também muito bem o que é o nosso espaço de trabalho, o que é o nosso espaço de relaxamento e lazer. Porque senão a gente fica no lazer ou no trabalho sempre no mesmo lugar. Uhum, uhum. E alguma curiosidade, Sabina, dentro do seu trabalho, né, que envolve várias, mas assim, essa questão mais até de futurismo, tudo, buscar tendências, o que mais te atrapalha, assim, quais são os principais obstáculos, assim? Eu vou te dar um exemplo, só para ilustrar o que eu estou querendo saber. Uma coisa que muito me impressionou nesse momento que a gente está vivendo, esse momento de muito nervosismo, seja a questão da pandemia, seja a questão econômica, seja a questão política, né? A galera está muito nervosa. Assim, eu vejo as pessoas muito nervosas. O que me impressiona um pouco são as decisões, isso fala em vários aspectos, sabe? Que as pessoas tomam. E às vezes as coisas que parecem, para quem está de fora, assim, tão irracionais, assim, que de repente às vezes, você vê a pessoa voltando atrás. Assim. Então eu fico imaginando que isso é um obstáculo tremendo para quem é depender do cérebro, do processo de decisão do indivíduo, né? Que a gente sabe que o processo de decisão não é racional só, né? É muito irracional, é muito intuitivo, é muita emoção, né? Que isso deve quebrar as pernas de vocês, assim, em processos de futurismo, né? De tendências, né? Então, assim, o que te atrapalha mais nesse processo? Quais são os obstáculos, assim, que você presta atenção, assim, para você tentar acertar aí nas suas previsões, estimativas e tudo mais? Olha, eu acho que o que mais atrapalha é que muitas vezes a gente já viu um cenário e como a gente trabalha com isso o tempo inteiro, a Hum, gente está. Parece que esse cenário é mais verdadeiro para a gente consegue internalizar mais esse cenário. Quando a gente vai dentro de uma empresa, a gente traz assim, muita informação, um monte de cenários para que a empresa possa ir para frente, estar conectada com inovação, entender melhor o consumidor, mas muitas vezes a empresa não está preparada. Que acho que é um pouco o que você falou, ela não está preparada para receber toda aquela informação.
Então, muitas Uhum. vezes, as empresas sabem que precisam inovar, mas sabem assim no racional, mas às vezes a própria cultura das empresas ou das organizações não permite que essa inovação vá para frente, né? Então, Uhum. por exemplo, às vezes tem tantos gates de aprovação, ou tanta burocracia, ou tanta hierarquia, ou demora tanto, né, para tomar uma decisão, que é algo que a gente falou ali atrás, a empresa só vai implementar talvez 5, 6 anos depois, e aí já passou a onda, né? Já passou o momento e já não é mais tão inovação, já está massificado, todo mundo já viu, todo mundo já implementou, né? Então, às vezes é frustrante, né, para um futurista trabalhar com esse gap do que você enxerga e do que o teu cliente enxerga, né? Para você ter uma ideia, essa questão da pandemia não é um assunto novo para um futurista. Tem muitos relatórios de 10 anos atrás ou mais que indicavam a eminência de uma pandemia vinda da China, né, Uhum. especificamente da China, pela questão demográfica, pela questão sanitária na China, nas feiras, Uhum. etc. E só que a gente não fez nada com essa informação, né? Por quê? Porque é um futuro que ainda não está internalizado nas pessoas, né? Então é por isso que a gente está considerando o corona como um cisne negro. Não sei se você já ouviu É, falar, né? do Que é o Taleb lá, né? conceito? O que é o conceito de cisne Uhum. negro? Uhum. Essa teoria do cisne negro foi criada por um escritor árabe que chama Nassim Taleb. É. Ele, quando ele era pequeno, ele viveu em situações de guerra, então ele vivia muito em bunkers com a família, ele teve que ficar confinado durante muito tempo, e a família era muito culta, então ele estudou durante muito tempo filosofia. Mais Uhum. tarde, na vida dele, ele se embrenhou ali pelo mercado financeiro e ele acabou se tornando um cara de mercado financeiro. E aí, em outro momento da vida, ele juntou a filosofia com a matemática, né? E por que ele juntou? Ele usou um conceito da filosofia, que é o conceito da indução, para falar do cisne negro. O que é o conceito de indução? Durante muitos anos no mundo, se acreditou que só existiam cisnes brancos. Por que isso? Porque a gente induziu a partir da pesquisa de 10 mil, 20 mil, não sei quantos mil cisnes, e a gente percebeu que todos eram brancos. Então, por indução, todos os cisnes são brancos. Uhum. Porém, em determinado momento inesperado, né, surgiu uma espécie que era um cisne negro. E esse cisne negro, por isso que se relaciona com o coronavírus, que é um evento inesperado, caótico, surpreendente, que de repente muda todo o contexto em que se acreditava naquele momento. Então, essa teoria do cisne negro, ela cabe muito bem para esse momento, apesar de que já se sabia que existia uma iminência de uma pandemia. Esse é o meu ponto, né? Eu tava pensando esses dias essa questão do cisne negro e comparando com esse momento, né? Mas eu falei, poxa, mas não era uma coisa tão inesperada como o Taleb lá apontava, né? Ele colocava isso, é uma coisa que a gente não conseguia imaginar que poderia acontecer, né? Isso era uma coisa que vem realmente, já teve outras, teve a SARS, teve a H1N1, teve várias outras coisas. Era uma coisa que, a qualquer momento, para mim, essa é a opinião particular, para mim o que foi inesperado foi a reação Uhum, humana perante ao problema. Isso para mim foi inesperado. Como que todo mundo se. Isso mundialmente falando, né? Isso a galera meio bateu na cabeça, todo mundo ficou meio louco, ninguém sabia mais, ninguém sabia, realmente a galera não se preparou, né? Mas isso sempre foi esperado de alguma forma, que, como você falou, sempre previsões, um dia vai ter, ou já no passado já teve outras viroses, gripes espanholas da vida, né? Já teve, não é uma coisa tão difícil de imaginar, né? Ou tão impossível de imaginar, não é? Isso que me impressionou, então, assim. só que pela primeira vez, né, as pestes, etc., muitas vezes elas ficavam localizadas. A gente não tinha essa contaminação global, né? Então, o que aconteceu? Por conta já da quebra de fronteiras que a gente já tinha, da mobilidade, né, que o consumidor, que o ser humano tem hoje, esse vírus ele se espalhou A globalmente. velocidade, né, que a gente não contava, né, A talvez, né? velocidade, e aí a gente tem sei lá, 4,8 bilhões de pessoas no globo terrestre,
confinados em casa, né, fazendo confinamento. Isso jamais aconteceu. Então, é claro que é um evento, apesar de estar previsto, é um evento inesperado, né? E que muda uma série de comportamentos. Porque esse vírus, ele é tragicamente democrático, né? Ele, pela primeira vez, ele não escolheu raça, ele não escolheu cor, ele não escolheu país, ele não escolheu cidade, ele não escolheu sexo, não escolheu classe social, né? Então estamos todos, né? Não sei se no Uhum, barco, mas pelo menos no mesmo mar, né? uhum. Então nunca aconteceu isso, né? É, Então por isso que eu falei que nesse momento a gente se deu conta de que nós somos uma comunidade interconectada exato. globalmente, né? É. Então, apesar, por exemplo, é claro que, por exemplo, existe um outro comportamento que vai se acelerar, vai ficar mais forte, que é, por exemplo, valorização do local, né? Então, a gente estava nessa onda da globalização, a gente vai voltar um pouco para Uhum, valorizar produtos locais, fornecedores locais, viagens para locais dentro do nosso país, pelo menos por um tempo. uhum, uhum. O que é local a gente vai valorizar. Porém, a gente não pode cair na besteira de achar que sozinhos ou localmente a gente consegue sobreviver. Porque todos os países estão interconectados. E, aliás, para resolver essa questão dessa crise, ou a gente vai colaborar, né, como planeta, ou a gente não vai conseguir resolver. Porque, quem sabe, um país tem uma crise absurda, o país tenha dinheiro para colocar na economia. Mas, por exemplo, o Brasil Uhum. e o país não vão ter dinheiro, né? Ou não vão ter suprimentos, ou não vão ter respiradores, etc. Então, a gente vai precisar fazer essas trocas e essas trocas também de informações entre os governos, né? Tanto a nível público, mas também no nível empresarial. Então, o que se acelerou? A questão da solidariedade e da colaboração. Eu espero que a gente continue isso. Então, é um Uhum. momento da gente olhar, por exemplo, até um concorrente ou uma pessoa que é do nosso mercado e que a gente poderia até ver e falar, nossa, esse é meu concorrente. Não, é hora de dar as mãos, vamos aí, você está no mesmo barco, você está no mesmo setor, quem sabe a gente pode se fortalecer como setor, né? Então, é um momento de competição, que é a colaboração, é a competitividade mas também colaborando com seus concorrentes, né? Competir, né? Uhum, uhum. Então, essa questão da colaboração, ela ficou muito evidente, né? Sair de um paradigma do ego e ir para um paradigma do eco, né? Do eco não só de ecológico, mas de nos vermos como um ecossistema, né? Sistemicamente, realmente conectados. Então, sair de um modelo individualista de um modelo de que a gente vai achar que vai resolver tudo sozinho, né? Que pode resolver tudo sozinho, para nos darmos as mãos e falar, não, agora é o momento da gente resolver em conjunto. Eu gosto muito da palavra complexo, né? Porque a gente diz que a gente está no mundo complexo. É. O que é a palavra complexo? Com é junto, plexo é tecido. Para nós encontrarmos uma solução para esse mundo complexo, a gente vai precisar tecer Uhum. uma solução junta. Ah, legal, legal. E no caso, e vindo para um pouco para o mundo, a gente saindo desse do geralzão, indo para a empresa, assim, que tipo de característica essas empresas, as empresas têm que ter, que você identifica assim, para que elas consigam trabalhar a criatividade e antever situações, ou pelo menos não antever cisnes negros, que é, por teoria a gente não consegue, mas pelo menos para estar preparado para quando vier um cisne negro ou uma tendência nova. Que tipo de características você identifica em empresas que estão mais preparadas, outras menos preparadas para antever essas tendências e hecatombes que a gente está passando, por exemplo? Então vamos lá. Eu acho que assim, primeiro assim, existem até treinamentos, né, para que as equipes das empresas possam adquirir esse conhecimento de como observar esses Uhum. sinais, né? Então, por É. exemplo, eu faço muito esses treinamentos dentro das empresas. E aí, ao invés de você toda hora contratar um consultor externo, você capacita a sua equipe para estar atenta a esses sinais e essas tendências. Então, essa é uma coisa. Outra coisa é o lifelong learning, né?
que é o lifelong learning? É o aprendizado contínuo não formal. Então, não adianta mais termos só uma formação, eu fiz uma faculdade, fiz um bom curso e isso vai me garantir meu futuro para o resto da vida. Era assim, a gente fazia um MBA e estava tudo resolvido na nossa vida, né? Agora, com esse mundo justamente extremamente complexo, a gente vai precisar não parar de aprender e aprender coisas diferentes. Então, assim, aprender criatividade, aprender empatia, aprender colaboração, aprender inteligência emocional, que são o que a gente chama de soft skills. São as competências soft, macias, mas que de macias não tem nada, porque é muito mais difícil você ensinar uma pessoa a colaborar, a ser criativa, a ter empatia, a ter inteligência emocional, do que ensinar uma pessoa uma habilidade técnica. E a gente sabe que, a gente vê, tem várias pesquisas mostrando que, por exemplo, em 2015, as habilidades, né, mais importantes, né, para as pessoas eram as habilidades chamadas hard, as habilidades técnicas. Então, por exemplo, poder de negociação estava ali como uma habilidade muito importante. Poder de negociação, agora, já nesse ano e nos próximos anos, cai ali para nono ou 10º lugar e entra, por exemplo, em terceiro lugar, segundo lugar, empatia, criatividade, adaptabilidade, né? Então, o que é ser adaptável, né? Ser adaptável é a gente poder incluir o erro também como parte do processo, né? Então, para a gente falar de inovação, necessariamente tem que incluir o erro. Só que assim, vamos errar e acertar rápido, né? Então, por exemplo, adotar metodologias ágeis dentro das empresas, né? A questão da adaptabilidade é você, por exemplo, estar aberto ao outro, estar aberto às informações, se nutrir de referências, né? Então, se informar, né? Isso também te dá um poder de adaptabilidade maior, né? Então, todas essas características vão ajudando a gente a perceber esses novos comportamentos e rapidamente nos adaptarmos, né? E, obviamente, saber o que está acontecendo minimamente no mercado, né? Em termos de... Porque a gente tem muitos dados, né? Os dados estão super disponíveis, né? Então, as empresas podem funcionar também para seus colaboradores, até para o consumidor, como curadores de conteúdo, curadores de informação, né? Então, é muito importante, muitas vezes o próprio consumidor ele não sabe o que ele quer ou para onde ir, né? É tipo o efeito Netflix, sabe? Você fala assim, vamos assistir um filme? Aí você roda 1, 2, 3, 4, depois de uma hora você fala, vamos dormir porque eu não estou conseguindo escolher. Então é um momento, né, da gente curar um pouquinho mais esse percurso, né, para o consumidor e para as pessoas, né? Poder fazer essa curadoria, eu acho muito importante. E os soft skills eu acho que são extremamente importantes nesse momento, né? Os skills de criatividade, resolver problemas complexos, inteligência emocional, criatividade, empatia, super importante, né? Então, é o momento também das empresas estabelecerem e saberem muito bem qual o propósito, qual é o teu propósito, né? Por que eu existo, por que eu estou aqui? E não só como uma visão, uma missão ali colocada no site, mas que você possa realmente ser walk the talk, ou seja, agir conforme aquilo que eu digo. Então, se você diz que você é uma empresa que se preocupa com as pessoas, é o momento de você demonstrar que você se preocupa realmente com as pessoas, né? Nesse momento, os consumidores estão muito, muito atentos a quem você o que você está fazendo nessa crise, como é que você está lidando com essa crise como empresa, como marca, né? Então, a questão do propósito fica extremamente, já era importante, mas agora fica mais importante ainda. As pessoas estão olhando e vão se lembrar das marcas, vão se lembrar das marcas que fizeram um bom trabalho. Tem, inclusive, outro dia vi um aplicativo que ranqueia marcas e pessoas e líderes no mundo inteiro. Eles chamam de Heroes e Zeros, né? Quem são os zeros
e quem são os heróis, né? E eles Uhum. colocam todas as marcas que estão num ranking de herói, ou seja, que estão fazendo um bom trabalho, e quais são líderes também, e quais são as marcas que estão zero e que não estão tendo uma boa atitude. Então, o consumidor está mais atento, né? Você tem como checar, né? Hoje tem uma transparência involuntária, você tem como checar o que está acontecendo e se aquele negócio, aquela marca, aquele líder está fazendo um bom trabalho. Não, mas que variáveis, assim, bem geralzão, mas que variáveis esse aplicativo, por exemplo, ou o consumidor vai ver da marca? Por exemplo, se a marca está demitindo, se não está, é, qual seriam Ah, algumas variáveis nesse por momento de exemplo, crise? se ela está fazendo alguma ação social, né? Ah, Se ela transformou parte do seu negócio para doar, por exemplo. Então, seja uma doação de dinheiro, seja uma doação de trabalho, seja de algum impacto positivo, seja se engajar nessa crise com, por exemplo, fornecendo ou mudando a tua produção ou o teu serviço, ou até, por exemplo, trazendo informação. Você pode ser um disseminador de informação também. uhum, Isso é um trabalho valioso, né? Então, por exemplo, sei lá, Esquema Móvel está fazendo várias lives e trazendo conteúdo para a sua comunidade, né? Isso é um uhum, trabalho relevante, né? É um trabalho de você estar levando informação nesse momento tão contundente para que as pessoas possam se formar, saber, né? Obviamente, como é que você está tratando também o teu staff, os teus colaboradores. Você tá cuidando, né, do seu principal ativo, que são as uhum, pessoas, né? uhum, Com uhum, todas essas variáveis que hoje são levadas em conta. Ou será que você está fazendo hard sale agora, né? uhum, uhum. Né? Tem uma linha tênue, né? Entre, obviamente, a gente precisa ter uma sustentabilidade financeira, todos os negócios, né? Esse O é o meu, desafio, né? de todo mundo, mas tem o tom de voz, né? O tom de voz hoje é super importante. Então, tem duas tendências que a gente fala muito, que é o ultrasound, né? Como você vai fazer chegar a sua voz, qual é o tom de voz que você vai usar, e o ultravision, que é hoje mais importante do que tudo, você saber e ter uma visão clara, né? Entendi. Outra questão, o seu trabalho é antever, né? Seu trabalho o problema é preparar as pessoas para antever, né? Nesse momento agora que você está sendo demandada, depois de um acontecimento como esse, o pessoal tá te demandando o trabalho, perguntando, servir, como que tá isso? Então, Túlio, Teoricamente, agora já foi, né? Não adianta chamar é, agora, nesse momento, né? Túlio, então, parece que nesse momento, né, muita gente está despertando para a importância desse trabalho, sabe? Uhum. Então, eu estou sendo bastante demandada em lives como essa. Outro dia eu dei uma entrevista para o jornal Valor Econômico, que deve sair provavelmente essa semana ou outra semana. Estou escrevendo textos para muitas plataformas aí de inovação. Tenho feito eu mesma bastante conteúdo. Então, semana passada eu fiz um webinar aberto para o público, para quem quisesse participar, sobre as macro tendências que estão sendo aceleradas, né? E muita gente participou. Que mais? Eu estou fazendo esse workshop, esse curso virtual para ensinar muitas empresas, empreendedores e pessoas nesse momento a poder ter essa ferramenta e essa metodologia de como eu enxergo o que está acontecendo e como eu interpreto e como eu uso essa informação para gerar insights agora para o meu negócio. Então, eu lancei já uma primeira versão online que já terminou, é um workshop, e agora eu estou lançando a segunda edição. Então, tipo, quem quiser ir lá no meu Instagram, tem no link na bio, tem já todas as informações do workshop, que chama Workshop de Co-Hunting como ferramenta de inovação. Entendi. Olha, tem uma pergunta aqui, ó, Sabrina. Existe pontos que uma marca sempre precisa olhar para o futuro? Olha, eu acho que assim, a inovação, ela nunca surge de você estar ali apagando fogo no dia a dia e na rotina do seu negócio, né? A Uhum. inovação, ela surge de você olhar para fora, né? Ter um contato com o teu consumidor, saber quem é o teu consumidor
e olhar para também outros segmentos. Então, assim, muitas tendências nascem em segmentos que não tem nada a ver com o seu, né? Às vezes até na arte, em filmes ou em gastronomia, alguma coisa que não tem Uhum. nada. E então, só que a gente acostuma, né, a olhar sempre para o nosso setor. A gente fica viciado, né, olhando só o que está acontecendo no nosso setor. Então, uma das coisas que eu sempre indico é olhe o que está acontecendo ao seu redor em outros setores, em outros negócios, porque muitas vezes a inovação ela vem de outro lugar e depois de muito tempo ela migra e vai para o seu setor. Então, presta atenção e procura ter um olhar mais 360 sobre o que está acontecendo também em outros lugares, né? Acho que essa é uma dica super importante, sim. Não ficar focado só ali olhando o concorrente, porque muitas vezes o concorrente ele está Faz a mesma coisa, né? replicando o que você está fazendo. Exato, Então, para que você exato. tenha um site inovador, vai olhar para coisas completamente diferentes. Ah, e te inspira, né? Acho que a gente inspira, você fica sempre no mesmo túnel, né? Eu acho que o Nassim falava isso, né? Do túnel, né? A gente enfia naquele túnel, não vê nada, né? Essa experiência que eu estou tendo particularmente aqui, conversando com pessoas como você, de segmentos tão distintos, né? E basicamente todas essas lives que a gente teve aqui, não tem nada a ver com, acho que uma ou duas das 15 que eu fiz aí, era pessoas do segmento imobiliário, né? É um aprendizado enorme, né? Onde abre a nossa mente, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa uma das características, né, de um futurista, de um caçador de tendências, é ser muito aberto para o novo, ser muito curioso. Então, assim, vá fazer um curso que não tenha nada a ver com teu área de trabalho. Agora, por exemplo, é um momento que tem muito curso bacana, tem muita informação, tem muita live, tem muito conteúdo muito relevante rolando por aí, com um preço acessível. Então, assim, é um momento interessante para se renovar, sabe? Dar um reset mesmo e procurar informações novas, tentar abrir a cabeça, né? Fazer de outro jeito. Parar de ouvir os A canais aí de notícia, né? a gente não pode, que nem Albert Einstein falava, não adianta a gente querer resultados diferentes se a gente sempre faz da mesma maneira, né? Exato. Muitas vezes a gente se acomoda na maneira de fazer e não percebe que há outras maneiras. Olha que bonito, agora na pandemia, todo mundo está arrumando uma maneira diferente de fazer, porque precisa fazer diferente, né? Então a gente está, eu mesma, né? Eu, por exemplo, tinha a crença que meu workshop, né, tinha que ser presencial. Mas eu arrumei outra forma de fazer e funcionou super bem. Eu tive uma primeira turma assim excelente, teve conexão emocional, a gente conseguiu fazer trabalhos em grupo, eu fiz mentorias, funcionou super bem. Então, assim, eu também estou reinventando o meu negócio e percebendo que aquelas crenças que eu tinha de como que tinha que fazer caíram por terra. Dá para fazer de muitas outras maneiras, né? Algumas atividades que eu percebi assim também são muito mais objetivas e mais eficazes, né, nesse momento de home office até, né? Eu vejo a gente faz uma reunião semanal aí de geral, né? Pelo aplicativo Zoom aí, né? Fazer o jabá, mas é impressionante como fica muito mais eficaz a reunião. Assim, óbvio que a gente quer ver as pessoas, quer tocar nas pessoas, tudo, mas a fluidez da reunião, eu percebi, ficou muito melhor. A concentração parece que ficou muito melhor, né? Então, aprendizados que a gente vai ter. Você me comentou que o futurista ele é otimista, né? Geralmente, por natureza. Então, o que você vê? Você tá otimista? Assim que a gente passar, pelo menos por a parte aguda da crise agora, né? Que obviamente a parte aguda é mais complicado, mas com o que vai acontecer com o mundo, com o país, você tem uma visão otimista? Olha, como eu te falei, a gente é uma escolha de futuros possíveis e de cenários possíveis, né? Eu não posso afirmar que nós vamos para um lugar melhor, mas eu acho sim, que nós estamos criando uma consciência maior também sobre o planeta, né? Então, acho que pela primeira vez a gente viu que a gente parou de poluir, diminuiu o trânsito, né? A gente teve, Túlio, tem dados assim interessantíssimos de diminuição de poluição na China, por exemplo, nas últimas 3 semanas, do nível de emissão de CO2 correspondente
a emissão de um ano de CO2 em Nova York. Olha só. E correspondente a 6% da emissão total no mundo, né? Então, assim, é um absurdo. A gente está vendo, até teve aquele vídeo engraçado, os bichos invadindo as cidades, né? A natureza retornando e etc. Então, acho que a gente está percebendo que do jeito que a gente estava vivendo nas cidades, então outra discussão importante são as cidades inteligentes, que tem tudo a ver com morar, né? Como a gente vai querer morar, né? Como a gente vai querer viver, como a gente vai querer trabalhar. As cidades, elas estavam inviáveis, né? E já tinham dados de superpopulação dentro dos centros urbanos. Então, com essa pandemia, a gente começa a talvez sair um pouco dos centros urbanos e ir mais para casas, para interior. A gente vai começar talvez a mudar isso e talvez começar a pensar na cidade de um modo mais sustentável e mais inteligente, né? Uhum. A segundo ponto que eu vejo, o uso da tecnologia, o bom uso da tecnologia, né? Então, a tecnologia humanizada, não a tecnologia desconectada das necessidades humanas. Se a gente vai usar a tecnologia, é para atender uma necessidade humana, né? Não é simplesmente o uso pelo uso. Então, acho que a gente está aprendendo também a como usar a tecnologia a favor dos seres humanos, né? E eu acho que se a gente está nesse processo, a gente tem dados já sobre o futuro do trabalho, por exemplo, que muitas máquinas já iam tomar o lugar dos seres humanos, e a gente ia ficar com muitos desempregos, profissões mudando e etc. E acho que essa é uma oportunidade da gente não esperar isso acontecer e da gente começar a fazer a mudança antes que isso aconteça, né? Então, eu acho que está tendo aí uma aceleração no sentido da digitalização, da gente aprender novos empregos. Tem muita gente se reinventando nesse momento, né? Outras formas de fazer o nosso negócio que talvez não deixem a gente tão obsoleto, né? Depois tem a questão, por exemplo, da colaboração, né? Eu vejo realmente que, pela primeira vez, globalmente, acho que o mundo se mobilizou. A gente tem milhares de iniciativas mobilizadoras em torno dessa questão da solidariedade, do bem comum, do impacto positivo no mundo. Então, se a gente conseguir manter isso, eu acho que a gente vai ir para um lugar melhor, né? Então, todas essas coisas, assim, me deixam, assim, mais tranquilas no sentido de entender esse momento como um grande aprendizado para a humanidade, sabe? Uhum. Eu acho que, sim, eu também estou falando, eu sou privilegiada, moro numa casa boa e etc. Mas também estou tendo que me reinventar. E acho que a gente vai ter uma reinvenção com custo, obviamente, de mortes, de desemprego, de negócios quebrando e etc. Né? Mas, como um todo, numa visão mais macro, talvez a gente vá para um lugar melhor. Eu acho que... Mas são esses futuros, né? Claro. É o cenário possível, é o cenário plausível e é o cenário desejável, né? Então tem aquilo que a gente chama de futuros desejáveis, né? E para a gente atingir um futuro desejável, a primeira coisa é sonharmos com esse futuro, né? Porque todo lugar onde a gente chega a partir de uma intenção, né? Então, se a tua empresa, a minha empresa, nós como indivíduos, imaginarmos algo melhor e fizermos ações, fizermos escolhas em direção a esse futuro desejável, a gente chega lá, né? Então, acho que é hora de, individualmente, cada um fazer a sua parte. E coletivamente também. Um momento de crescimento, né? Pessoal, individual, como sociedade, com certeza, né? E eu tô vendo desse prisma, assim. Eu acho que a gente está crescendo muito mesmo. Quem está sabendo aproveitar, né? Precisa aproveitar o momento também, não adianta ficar esperando a coisa acontecer, seja lá o que for acontecer, né? A gente tem que aproveitar o momento, né? E é oportunidade única, né? A gente estava tão acelerado, sabe? Tinha uma aceleração muito grande, né? Eu digo que antigamente o grande luxo era o tempo, né? Antes da pandemia, né? Era o tempo. Então a gente sempre estava correndo, sempre sem tempo de fazer as coisas. Então o tempo era o grande luxo. Agora o grande luxo é o espaço. Exatamente. Sabina, daqui a pouco acho que vai. Eu tô olhando aqui o horário, no máximo 2 minutos para derrubarem a gente, ou 1 minuto e pouco aqui, 1 minuto e meio.
o Instagram derruba depois, uma hora. Fizeram uma pergunta aqui, mas não vai dar tempo. Se você vê o mercado imobiliário, a tendência para o mercado imobiliário, mas se você quiser falar alguma coisa antes de falar tchau e se despedir. Olha, eu acho que, assim, foi aquilo que eu falei, eu acho que a gente vai começar a ter uma contratendência dessa coisa da urbanização. A gente via também, por exemplo, no mercado imobiliário, os apartamentos super pequenininhos, né? Talvez nesse momento a gente queira mais espaço, justamente por conta daquilo que eu falei. O espaço é o novo luxo. Então, eu acho que a gente vai ir para uma coisa diferente do que a gente vinha vindo, né? Porque os espaços mínimos era simplesmente para você pegar e dormir, chegar do trabalho e dormir, né? E talvez com ali as funcionalidades e toda a hospitalidade embaixo, assim, no teu prédio. Agora, eu acho que a gente vai querer ter um espaço melhor, sabe? Então, acho que isso é uma grande virada e talvez casas, né? A gente vai querer ter casas, estar um pouquinho mais perto com um espaço de varanda, um espaço de... para a gente poder estar um pouquinho mais perto do bem-estar. Concordo com você. Sabina, muito obrigado. Papo gostoso, adorei o papo. Vamos ver quando acabar essa pandemia, a gente se encontra aí, você vai lá conhecer o esquema. E adorei. O assunto para mim é muito legal. Obrigada, Túlio. Obrigada aí pelo convite da Esquema Imóveis. Espero que eu tenha contribuído aí, tenha gerado alguns insights. Se vocês quiserem saber mais sobre como a gente observa esse momento, tem lá no que está marcado aí, sabina.deveick. Tem muita informação, tem e-book, tem um monte de coisas assim bacanas para se informar e para esse momento, para poder passar esse momento com um pouquinho mais de informação. Não, muito obrigado. Eu visitei, vale a pena. Ia entrar lá mesmo. O pessoal que não conhece, vale a pena. Gente, obrigado, valeu, boa noite. E a gente se encontra por aí. Tchau, tchau, até mais. Beijão, gente. Até. Tchau, tchau.